Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós estamos falando aqui da sede sucursal do Fonseca, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, localizada na Alameda São Boaventura, número 660. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. Sim, a partir do versículo 1. Fala sobre a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente no sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Indo elas, e eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Nós iremos falar nessa noite basicamente do que diz respeito à fé cristã, porque independente do que alguém lá fora dirá, independente do que os céticos ou críticos dizem aí fora, a ressurreição na vida do ser humano, a ressurreição de Cristo na vida do ser humano, o fato de eu acreditar, eu crer na ressurreição, muda tudo. A afirmação de que Jesus ressuscitou 3 dias após sua morte não é apenas um artigo de fé, mas é também uma afirmação que pode ser examinada historicamente. O filósofo Stephen Davis observou: sustento, porém, que o significado da ressurreição depende do fato da ressurreição, isto é, se Jesus realmente não ressuscitou dos mortos, então a ressurreição de Jesus não tem significado interessante em particular. Ou seja, se o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, não acreditar na ressurreição de Cristo, todo o seu trabalho, ou tudo aquilo que ele haverá feito diante de Deus, na igreja, tudo isso foi em vão. Ele não vai ter como debater, ele não vai ter como afirmar a sua fé, porque quando nós somos indagados aí fora, somos indagados da seguinte forma: a quem nós servimos, como podemos provar se nós realmente acreditamos no que pregamos, no que falamos. E a pergunta que eu faço neste dia: você acredita? Você acredita no Jesus que você serve? Você acredita no Deus que você serve? O cristianismo se baseia nessa afirmação central. Portanto, está aberta a investigação histórica crítica, ou seja, o crítico vai perguntar: como que você pode afirmar que Jesus ressuscitou? Qual é a ferramenta? Como
que você me oferece para que eu acredite no Jesus que você está aí pregando, no Jesus que você está aí afirmando que existe? Do mesmo modo que Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, procurou estabelecer a história passada das coisas vivas com o método chamado inferência, a melhor explicação. Podemos olhar para esse evento utilizando o mesmo processo, ou seja, da mesma forma que Charles Darwin usou para ele afirmar sobre a origem, no seu livro A Origem das Espécies, nós podemos usar esse modo. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu que se não houvesse ressurreição, então a fé cristã seria falsa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Ou seja, se Jesus não houvesse ressuscitado, se Jesus não tivesse ao terceiro dia ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Os críticos sustentaram por muito tempo que as afirmações religiosas são simplesmente declarações de fé, sem qualquer evidência ou substância. As afirmações da ciência, dizem eles, são mais dignas de crédito porque podem ser provadas como falsas. Porém, é exatamente isso, irmãos, que o cristianismo declara: não existe outra religião que baseie todo o peso de sua credibilidade em um único evento ou milagre, como afirmou com ousadia Michael Grant. O cristianismo é a única religião que se mantém de pé ou é derrubada por supostos acontecimentos históricos. Ou seja, a nossa religião, o cristianismo, se mantém de pé porque nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Olha o barulho aí, desculpa aí, irmãos, desculpa a careta aí, mas o barulho não teve jeito. Eu estou falando aqui da igreja, a nossa igreja fica aqui na frente da Alameda, na verdade, de vez em quando passa aí umas motos fazendo barulho. Ou seja, o cristianismo é baseado exatamente nisso, na ressurreição de Cristo. E foi com essa convicção que compeliu um pequeno grupo de seguidores de Cristo a sair das sombras, do medo e da incredulidade para o palco central da história. Ela se tornou a fonte de um poder e de uma sabedoria sobrenatural que confundiria seus oponentes. Finalmente, ela subjugaria o império, não por meio de proezas militares, mas pela verdade que penetra o coração e pelo amor irredutível. O mundo não havia testemunhado nada assim antes ou depois. O historiador Will Durant conclui: não existe drama maior no registro humano que a visão de alguns cristãos ridicularizados ou oprimidos por uma sucessão de imperadores, suportando todos os julgamentos com uma tenacidade ardente, multiplicando-se silenciosamente, gerando ordem enquanto seus inimigos geravam o caos, combatendo a espada com a palavra, a brutalidade com a esperança e, por fim, derrotando o estado mais forte que a história conheceu. César e Cristo haviam se encontrado na arena e Cristo havia sido vencedor. Em outras palavras, os cristãos eram levados para as arenas para serem mortos. Os cristãos eram levados para a arena para servirem de comida aos leões. Porém, quando matavam ali 10 cristãos, surgiam ali 100. O imperador Nero chega a dizer, por exemplo, que o sangue dos cristãos funcionava como uma semente que brotava, matava um cristão e de repente brotava os cristãos. Foi a crença que Jesus havia ressuscitado os mortos que evocou uma dedicação e um sacrifício por parte de seus seguidores, de obedecerem às suas ordens. No topo da lista estava a ordem de amar seus inimigos. Irmãos, certa vez eu preguei na igreja dizendo: irmãos, você que quer amar
demonstrar amor realmente, como diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que diz a Bíblia Sagrada: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, amar quem nos abraça, amar quem sorri para nós, é muito fácil. Eu quero ver você amar quem pisou no seu pé. Eu quero ver você amar quem te caluniou, quem te ofendeu, quem lançou falsas testemunhas contra a sua vida. Aí eu quero ver você amar. Porém, este é o verdadeiro evangelho: amar o inimigo, pelo amor de Deus. Qual religião que se baseia nisso, irmãos? Qual religião, além do cristianismo, que se baseia em amar quem nos odeia? É perdoar quem nos ofendeu, levantar quem nos derrubou. Este é o cristianismo, este é o evangelho. É altamente improvável que seus seguidores tivessem sido fiéis a essas palavras se a vida de Jesus tivesse terminado permanentemente na cruz. Ou seja, se a vida de Jesus tivesse terminado lá na cruz do Calvário, se Jesus não houvera ressuscitado, toda a mensagem pregada anteriormente à cruz, toda a mensagem pregada anteriormente à sua morte, não teria significado algum. Por isso é indispensável que você continue acreditando, que você continue crendo que Jesus ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Na verdade, o estudioso do Novo Testamento, N.T. Whitehead, indica que nenhum dos muitos autoproclamados messias do mundo antigo teve continuidade ou influência após morrerem. Ou seja, nenhum homem que se proclamava o Messias ou tinha ali seus seguidores, nenhum desses tiveram sucesso após a sua morte. Poderíamos citar, por exemplo, alguns, somente, irmãos, a título de informação, só para você memorizar. Os seguidores não apenas de João Batista, mas de Judas o Galileu, Simão, Antródios, Eliezer, Bedinai, Alexandre, Menahem, Simão Bardiora e o próprio Bar-Kokhba. Enfrentando a derrota de seu líder, os seguidores dessas figuras ou se recolhiam ou definhavam até desaparecer. Outra possibilidade era de se apegarem a um novo líder. No caso da dinastia que acabou ficando conhecida como os sicários, quando o líder era morto, eles simplesmente escolhiam outro da mesma família. Ou seja, da dinastia antiga, quando o líder daquele povo, o líder daquela nação era morto, simplesmente recolhiam os ossos, recolhiam aquele corpo, cremavam, enterravam e simplesmente levantavam outro da mesma família. Não existe nenhum caso em que se ouça falar que qualquer grupo, após a morte de seu líder, afirmando que ele tivesse de algum modo vivo outra vez, e portanto a expectativa de Israel havia de algum estranho modo se cumprido. A história, portanto, enfatiza que essa questão. Que questão é essa, pastor? O que aconteceu para fazer com que os seguidores de Jesus, desde o começo, articulassem tal afirmação e desenvolvessem suas implicações? Para nós cristãos, a necessidade urgente é recuperar a mesma convicção, na verdade despertada por esse evento que os primeiros discípulos possuíam. Ou seja, os discípulos eram perseguidos, os discípulos eram levados para as prisões, eram levados para as suas prisões, eram mortos nos coliseus, mas cresciam continuamente. A igreja crescia, a igreja continuamente fazia obra, independente da perseguição, independente de serem perseguidos ou não, a igreja fazia obra. Sabe por quê? Continuavam acreditando na ressurreição de Cristo, continuavam acreditando, tinham a sua vida baseada na fé da ressurreição. Se nós acreditarmos, irmãos, fielmente nas Escrituras Sagradas,
se nós acreditarmos fielmente nas Escrituras que dizem que ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós teremos a nossa vida, nós teremos, queridos e amados irmãos, a nossa vida é sempre de pé, porque independente do que esteja acontecendo aí fora, independente de perseguição ou não, nós continuamos acreditando, continuamos crendo. Sabe por que continuamos acreditando? Sabe por que continuamos crendo? Porque Jesus vive e reina para sempre. Não será, irmãos, um vírus, não será esse medo que o povo aí está propagando, que alguns falsos profetas estão aí afirmando, e alguns desejando, quanto pior, melhor. Não será este falso profeta, não será este povo aí fora que derrubará a nossa fé, porque a nossa fé não está firmada em opiniões humanas, a nossa fé não está firmada em afirmações humanas, a nossa fé não está firmada muitas das vezes no que nós vimos ou que nós pensamos. A nossa fé está firmada na palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é fé, irmão Wagner? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, ainda que eu não possa ver com os meus olhos, ainda que eu não possa tocar com as minhas mãos, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo firme com a minha fé, porque eu sei que a minha fé não está baseada em homem algum, a minha fé não está baseada em cargos ou funções, a minha fé está baseada naquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Gostaria de estar pedindo uma oração, nessa noite, para o meu pai que se encontra internado lá no Hospital Carlos Tortelli, ali do lado do Antônio Pedro, atrás do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Ele se encontra enfermo, o nome dele é Martins Antônio de Marins. Nas suas orações, ore pelo meu pai, nas suas orações ore por mim, eu estarei orando por você. Compartilhe este vídeo nesta noite. Nós estaremos a partir de hoje orando, estaremos a partir de hoje buscando a Deus por você, por sua família. Entre em nosso canal no YouTube, entre em nosso canal também no Facebook, entre no Facebook da minha esposa lá, Dulcilene, Dulce W. Marins. Entre no canal do meu filho Josué Firmino. Entre lá no canal também nossos irmãos Mateus Santos e Débora Gomes. Entre lá nos canais que estão ali pregando a palavra de Deus. Você que pode estar ajudando aí com o seu like, compartilhe essa live, deixe lá o seu comentário, qualquer tipo de comentário maldoso, qualquer tipo de comentário que gere ódio ou até mesmo gere problema para alguma pessoa, o próprio YouTube tira. Então, se quer comentar, comente em relação à palavra, tire dúvidas lá no comentário em relação à mensagem que nós pregamos. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa live, entre lá no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Marins, Dulcilene Marins e PDA. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu, nós glorificamos, ó Deus, ao Senhor nessa noite, porque acreditamos, ó Deus, que nessa oração a nossa família será envolvida, a nossa família será, Senhor, transformada pelo poder que há em Ti, pelo poder, ó Deus, que há em Tua palavra. Deus bendito, Deus maravilhoso, renova, ó Deus, a nossa fé, renova, Senhor, a nossa esperança.
Renova, Deus, a esperança desta pessoa. Renova, Senhor, a esperança deste homem. Que nós possamos, Deus, orar também pelo nosso presidente da república. Que o Senhor possa abençoar o Jair Bolsonaro. Que o Senhor possa abençoar todos os seus ministros. Dá sabedoria, Senhor, ao governo federal, para que possa, Deus, podemos passar por esta prova, podemos passar por esta luta, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro em prol da vida do meu pai lá no hospital, para que o Senhor possa visitá-lo, repreendendo todo o mal, Deus, contra essa vida. Que o Senhor possa curá-lo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar todos os membros da minha família, a vida da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas. Que o Senhor possa abençoar meus cunhados, as minhas cunhadas. Que o Senhor possa abençoar cada membro da minha família. Visita em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os pastores, Senhor, dos campos, ó Deus, aqui da igreja pentecostal, Deus amor. Se formos citar o nome de alguns, é verdade, esqueceremos o nome de alguns deles, mas eu posso abençoar a cada pessoa que trabalha ali com ousadia, que trabalha, Deus, com fé, que trabalha com dedicação, sem esperar recompensa alguma, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.